Depois de tanto distanciamento social, o mundo está lentamente abrindo suas portas. E você, é claro, já está pensando em qual vai ser a sua próxima viagem, não é mesmo? A vida é curta, as oportunidades se vão, e por isso devemos nos organizar e aproveitar as chances de fazer uma viagem. No entanto, antes de cair na aventura é preciso tomar certos cuidados. Algumas regiões do mundo abrigam os animais mais perigosos que existem. E vamos falar nesse vídeo sobre esses animais. Víboras com escama de serra. Se você está planejando sua viagem para as regiões secas, tome cuidado. Certas regiões da Índia e da África são conhecidas por ser o habitat natural de víboras com escamas de serra. Essa espécie é extremamente perigosa e costuma caçar no período noturno, quando sai em busca de alimento. O terreno seco dessas regiões favorece sua ação, fornecendo-lhes condições perfeitas para atacar também os humanos que viajam ao local. Com sua picada letal, a víbora pode causar danos irreparáveis, envenenando o sangue e causando hemorragia cerebral em suas vítimas. Só para você tenha uma ideia do perigo, esse tipo de cobra é o que mais mata em todo o mundo. Caravela portuguesa. Quer dizer que você gosta de passar seus feriados na praia? De fato, é uma delícia mergulhar no mar e se perder nas ondas, especialmente no verão. Mas você já ouviu falar dos perigos da água-viva? Esse animal, também chamado de caravela portuguesa, pode causar problema para os nadadores desavisados. Sua picada é extremamente dolorosa e deixa marcas profundas, como se a pessoa tivesse apanhado com um chicote, carinhosamente apelidado de terror flutuante. Esse animal pode ser encontrado nos oceanos Índio, Atlântico e Pacífico. Ao avistar águas vivas, fuja o mais rápido possível, e nesse caso, pegue um barco convencional. Você com certeza não vai querer ir de caravela. Tubarão branco. Vale se lembrar do filme Tubarão, sempre que esse vilão assustador estava prestes a atacar, aquela música sinistra começava a encher seu coração de pavor. As coisas são diferentes na vida real, né? Mas nem tanto. O tubarão branco é um animal marinho que não poderia ficar de fora dessa lista, justamente por ser um dos seres mais perigosos do planeta. Esse habitante dos oceanos, de tempos em tempos, assusta os banhistas do planeta, desavisados, e os ataca com sua grande fúria. Sua mordida é intensa e causa danos profundos, podendo até mesmo ocasionar a morte de suas vítimas. Búfalo africano. O búfalo africano é um animal cujo porte e beleza fascinam as almas mais sensíveis. Se você nunca leu Clarice Lispector, comece pelo conto O Búfalo e veja como esse quadrúpede encantou a famosa escritora. Mas nem sempre a ficção revela os perigos da vida real. Conhecido por suas enormes presas, o búfalo africano pode ser encontrado na África subsaariana e pesa aproximadamente 2.000 quilos. Além disso, esses animais são grandes caçadores, enfrentando igualmente fortes como os leões e elefantes. Então, o recado está dado. Se estiver programado uma viagem para regiões onde existem búfalos, tenha cuidado redobrado. Escorpião amarelo da Palestina. Ao contrário do que escreveu a brasileira Bruna Surfistinha, não existe um doce veneno de escorpião. Na realidade, o escorpião amarelo da Palestina também representa uma grande ameaça. Ele não só é perigoso para pequenos animais, como também pode causar enormes problemas para suas vítimas humanas. Encontrado no continente africano, no Oriente Médio e até em determinadas regiões do Brasil. Esse tipo de escorpião tem um veneno poderoso. A substância que libera ao picar é capaz de causar um choque anafilático, pois contém elevadas quantidades de neurotoxinas. Portanto, ao viajar para as regiões que mencionamos, esteja sempre alerta. O escorpião amarelo da Palestina é pequeno e pode surgir inesperadamente em seu caminho. Se isso acontecer, corra o mais rápido que puder. Polvo gigante do Pacífico. Segundo o documentário Professor Polvo, esses animais são dotados de grande sensibilidade e inteligência. Nessa produção, o homem relata
Sua interessante e bonita relação de aprendizado com o polvo. Mas será que eles são realmente inofensivos? Como mostra o documentário, ainda que sejam seres fascinantes, os polvos podem apresentar alguns perigos para o ser humano. São predadores marinhos e para capturar suas presas utilizam as ventosas em suas inúmeras pernas. Além disso, o polvo possui uma rádula, que é um tipo de língua com dentes. Só esse detalhe já deveria fazer você pensar duas vezes antes de mergulhar em águas desconhecidas. Caracol do cone. Talvez você se sinta sob o efeito de hipnose quando contempla as formas e detalhes desse lindo ser. O caracol do cone é de fato um animal muito bonito e exótico, sendo encontrado principalmente em mares tropicais. No entanto, muitos exemplares dessa espécie são venenosos. Se você mora no litoral ou pretende viajar a essas regiões, lembre-se de que certos tipos de caracol do cone oferecem perigos para os seres humanos. Como não há um antiveneno para a substância que produzem, o contato com esses caracóis pode ser desastroso e provavelmente seu seguro de saúde não vai ser muito útil nesse caso. Hipopótamo. Hipopótamos parecem animais serenos e nem um pouco perigosos. Em geral, são bastante tranquilos mesmo. Mas isso não quer dizer que, dependendo das circunstâncias, eles não vão perder a cabeça e atacar você. Aliás, podem ser agressivos como qualquer outro animal, incluindo o ser humano. Lembra da última vez em que alguém ou alguma situação te tirou do sério? Pois é. Você pode até pensar que o hipopótamo, um mamífero herbívoro, não oferece risco a ninguém. Bom, nem todo vegano ou vegetariano é bonzinho. Como, como são enormes e pesam cerca de 3.000 quilos, os hipopótamos podem causar um estrago enorme com seus dentes fortes. O que pode ser reconfortante é saber que eles só atacam quando se sentem ameaçados. Mosquitos. Para falar a verdade, ninguém gosta de mosquitos. Quem diz que gosta está mentindo. São seres inconvenientes que fazem ruídos incômodos e muitas vezes acabam picando nossa pele. Além do mais, seu tamanho permite que sejam sorrateiros ao invadir nossas casas e nos irritar com a sua presença. Mas você sabia que existem mosquitos extremamente perigosos? Segundo a Organização Mundial da Saúde, os mosquitos provocam cerca de 750 mil mortes no mundo. Esse número é impressionante, considerando o tamanho do mosquito. Algumas espécies podem transmitir malária e febre amarela, causando graves enfermidades e podendo até matar. Polvo estrangulador. Pensando em viajar depois da pandemia, não é? Depois de tantos meses de distanciamento social, todos estamos ansiosos para entrar no avião e explorar o mundo. Mas tome os devidos cuidados com certos animais. Mais uma vez indicamos o polvo como um dos seres mais perigosos dessa lista. Agora estamos falando do polvo de anéis azuis, uma espécie que habita os oceanos Pacífico e Índico. Ele é considerado extremamente venenoso, segundo a nossa pesquisa, e não há nenhum seguro que cubra os danos causados por seu veneno. Hiena. Se você cresceu nos anos 90, é provável que se lembre das cruéis hienas da animação do Rei Leão. Elas eram as malignas companheiras do vilão da história e causavam o maior estrago por onde passavam. Nos dias de hoje, essa produção continua sendo bastante popular. Mas se no filme as hienas são malvadas, elas são ainda piores na vida real. Conhecidas por emitirem um som que se assemelha à risada humana, as hienas podem atacar pessoas que se aproximam demais de seus bandos. Com suas fortes mandíbulas, são capazes de quebrar o mais resistente dos ossos. Se estiver viajando por países onde há hienas, tome muito cuidado e siga as orientações dos guias turísticos. Jamais, em hipótese alguma, se aproxime de uma hiena. Mamba negra. O nome Mamba Negra imediatamente nos faz lembrar da icônica personagem do filme Kill Bill, de Quentin Tarantino. No filme, Mamba Negra é o pseudônimo de uma vilã assassina e vingativa que faz de tudo para arruinar a vida do protagonista da história. Bom, a verdadeira Mamba Negra não é muito diferente.
tem quase 5 metros de comprimento e seu veneno é extremamente letal. É uma cobra capaz de se locomover em alta velocidade e por isso se torna ainda mais ameaçadora para o ser humano e outros animais. Para que você entenda a gravidade do problema, o veneno de uma mamba negra pode matar cerca de 12 pessoas. Por isso, independente do país onde você estiver, tenha muito cuidado. Evite andar sem calçados resistentes em áreas de muita vegetação. Parasita tsetse. Já ouviu falar da mosca tsetse? É provavelmente que não, já que esse tipo de mosca é encontrada apenas nas regiões tropicais da África. Mas talvez você esteja pensando em viajar para essa região, certo? Nesse caso, tome cuidado, embora seja popularmente conhecido como mosca, na realidade a tsetse se enquadra na categoria dos parasitas. Como é um ser muito pequeno, pode facilmente entrar nas casas e contaminar os alimentos para consumo humano. Além disso, como depende de sangue para sobreviver, a tsetse é um parasita realmente nocivo. Peixe-pedra. Admita, agora você pensou que teria que fugir das pedras também, mas pode se tranquilizar, ainda que nosso objetivo seja alertar sobre os perigos da vida selvagem. As pedras continuam sendo inofensivas, no entanto, o peixe-pedra pode envenenar o seu corpo e o resultado não é nem um pouco legal. Essa espécie de peixe é a mais venenosa do mundo, pelo fato de produzir uma neurotoxina de efeito muito potente. Pode ser encontrados em mares do Pacífico e do Índico, embora isso não seja tão fácil, justamente por seu poder de camuflar em pedras. Apesar de tudo, é um animal lindo de se ver, se você conseguir ser mais hábil que seu poder de camuflagem, é claro. A abelha. Se você pensa que o perigo está apenas em terras distantes, fique alerta. As abelhas encontradas em território brasileiro também oferecem riscos. Embora não tenham recebido o nome de abelha africana, essa espécie é encontrada no Brasil e é um resultado de cruzamento de espécies. Segundo dados históricos, sua origem data da década de 50, quando criadores de abelhas tiveram a ideia de cruzar espécies europeias e africanas. Desde então, a espécie se espalhou pela América e se tornou conhecida como abelha assassina. Essa má reputação não é sem motivo, já que elas são capazes de matar até mamíferos grandes, como bois, cavalos e humanos. Crocodilo. Quando pensamos em crocodilos, é impossível não lembrar dos seus ancestrais, os dinossauros. De fato, esses animais habitam o planeta Terra há muito tempo e foram evoluindo até chegar a esse ponto. Mas é difícil constatar que eles não existem só nos filmes de terror ou em documentários sobre a natureza. Se você for viajar para as belas praias banhadas pelo Oceano Índico ou Pacífico, encontrará crocodilos. Da mesma forma, esses gigantescos répteis podem nadar nas águas tranquilas de lagoas e rios tropicais, mas ninguém quer nadar ao lado de animais tão perigosos, não é mesmo? Alguns exemplares dessa espécie podem ultrapassar os 6 metros de comprimento, muitas vezes pesando cerca de 1 tonelada. Já imaginou levar uma mordida de uma criatura assim? Maribondo caçador. Olha a imagem, olhe mais uma vez. Este é um caso clássico em que as aparências enganam. À primeira vista parece ser só uma vespa inofensiva, certo? Mas a verdade é que o maribondo caçador é um inseto do tipo vespa parasitoide, com uma intensa coloração azul marinho, longas patas e um ferrão bastante acentuado. Esse tipo de inseto pode ser uma ameaça ao ser humano. Muito embora ele seja um predador de tarântulas, não é impossível que o maribondo caçador possa atacar a nossa espécie também. Por isso, antes de viajar, prepare-se bem. Urso polar. Tudo bem, você não precisa se preocupar tanto com o ataque de um urso polar, a não ser, obviamente, que pretenda passar uma temporada no Ártico. Esse belo animal chama atenção por seu pelo branco e se tornou popular ao ser usado em propagandas da Coca-Cola. Além disso, sua beleza é tão fascinante que ele até parece um animal de pelúcia. Mas não é nada de brincadeira com a mordida de um animal selvagem, não é mesmo? Embora os ataques de ursos polares sejam raros, é preciso ter cautela e não se aproximar deles. Além disso, são animais em extinção.
graças à ação do ser humano. Baiacu. Sim, você ouviu direito. O baiacu também está nessa lista de animais perigosos. Mesmo que tenham uma aparência literalmente fofinha, esses peixes podem oferecer alguns riscos ao ser humano. Segundo uma publicação do National Geographic, o baiacu é um dos animais mais venenosos do mundo, ocupando o primeiro lugar nesse quesito. Isso se deve ao fato de os baiacus liberarem uma toxina chamada tetrodotoxina no momento em que inflam. Essa toxina atinge seu sistema nervoso. Os riscos são imensos, pois ela bloqueia a comunicação entre o cérebro e o corpo humano. Viu um baiacu? Corra. Ou melhor, nade para longe. Sapo dourado. Agora que você conhece o baiacu, o segundo animal mais venenoso do mundo, que tal conhecer o primeiro? É isso mesmo, um sapinho minúsculo que mais parece um brinquedo em miniatura. O sapo dourado é a prova perfeita de que tamanho não é documento, o que não deixa de ser um lembrete reconfortante para quem se sente baixinho demais. Seu nome certamente faz referência à coloração dourada da sua pele. Mas o importante, no caso do sapo dourado, é que seu veneno é extremamente tóxico, a ponto de parar o coração até de animais grandes. Não deixe que esse sapo se aproxime de você. Mais águas-vivas. Como você já sabe, a água-viva da espécie caravela portuguesa pode oferecer sérios riscos. Mas ainda não mencionamos outros tipos de águas-vivas, como a medusa luminescente e a medusa da lua. Essas duas outras espécies podem ser encontradas em oceanos e regiões tropicais. Se seu próximo destino se situa nessas regiões, é melhor nadar com bastante cautela. Siga as recomendações dos guias locais. Lembre-se que esses animais liberam toxinas muito nocivas ao corpo humano. Cascavel de chifre. Você já deve ter ouvido Erva Venenosa, música de Rita Lee, que ela canta é pior do que cobra cascavel. Não é à toa que a cantora brasileira usava cascavel como metáfora nos seus versos. Mas aqui estamos falando de um exemplar ainda pior, a cascavel de chifres. Essa espécie de serpente costuma habitar regiões secas e desérticas, como o sudoeste dos Estados Unidos e o México. Basta conferir a aparência dela na foto, para concluir que essa aí não é flor que se cheire. Muito embora seu veneno não seja letal, é uma substância bastante tóxica para o organismo. Lince. Para quem é fã de gatos, quase dá vontade de adotar um lince como animal de estimação. Mas só se você não tiver juízo, já que esse belo animal é também uma fera perigosíssima. Ainda que se pareça muito a um gato doméstico, o lince é um felino selvagem e deve permanecer em seu habitat natural. Eles são encontrados na Europa Ocidental, na Eurásia e no Canadá, entre outras regiões. Sua pelagem é de um amarelo pálido e é marcada por manchas negras, e suas orelhas têm pontas que o diferenciam de outros felinos. Além disso, o lince tem olhos muito peculiares, como você vê na foto. Parece que ele está nos observando com atenção, mas com muita atenção. Varano malaio. Esse aí não é um animal tão comum. Na verdade, pouca gente está familiarizado com o nome varano malaio. Em geral, quando vemos fotos de um animal assim, simplesmente o rotulamos como um lagarto. Isso não deixa de ser verdade. O varano malaio é uma espécie de lagarto, mas um lagarto muito grande, venenoso e perigoso, na verdade. Mesmo que não sejam exímios caçadores, os varanos malaios têm um tipo de poder secreto. Sua saliva é tóxica, o que os auxilia a capturar presas, além de caminhar na terra. Ele também nada com bastante agilidade, por isso cuidado ao viajar para as florestas tropicais da Ásia, onde ele habita. Você com certeza não quer conhecer a saliva mortal dos varanos malaios. Morcego vampiro. Você também se delicia ao ler histórias sobre vampiros, como Drácula? Ou será que você é fã? Bom, talvez você se assuste ao saber que, de certa forma, vampiros existem.
O morcego vampiro é uma espécie agressiva e que caça suas presas com muita determinação. Realmente, lembrando uma sede de sangue dos vampiros da ficção. Como são animais noturnos e que gostam de ambientes escuros, toda cautela é pouca. Caso você queira explorar cavernas ou lugares com baixa luminosidade. O problema nesse caso é a mordida do morcego vampiro. Além de ser bem potente, ela também pode transmitir raiva. Quando isso acontece, não tem galho, crucifixo, água benta que ajude.